Mateus capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Acaso não leste o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não lhe eram lícito comer nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenareis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, e eles, para poderem acusar a Jesus, interrogaram, dizendo: É lícito curar aos sábados? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída sã como as outras. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam-no muitos, e ele curou a todos. E advertiu-lhes que não o dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. E toda a multidão, maravilhada, dizia: Este, porventura, é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente? Então lhe saquear a casa. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo: todo pecado e blasfema se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disseram hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus,
tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, a acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem veio a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a essa geração perversa. Quando ele ainda falava às multidões, estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe. Disse-lhe alguém: Eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe.